Barca no Vasco. Tem novidade importante também sobre Reinaldo. Gramado está sendo trocado, já foi totalmente retirado. Será que encontraram o sapo? Vamos falar sobre isso. Barca para 2026, preparação para o jogo com o Grêmio. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral, deixa aquele seu like, não esquece e comenta. Claro, e se puder compartilha para geral. Se tiver a função hype o vídeo também, que é bom demais e ajuda muito o nosso conteúdo. O Vasco já iniciou o planejamento para 2026 e uma das primeiras decisões diz respeito à lista de atletas que não fazem parte dos planos para a próxima temporada. 6 jogadores devem ser negociados. São eles Maurício Lemos, Paulinho, Jean Davi, Lucas Oliveira, Garré e Estrela. A situação do Puma Rodrigues é diferente, tem contrato até dezembro, não tem sua permanência garantida, mas o lateral uruguaio já recebeu oferta para renovar o contrato. Ele é tido como alguém importante, a tendência é que o contrato do Pumita seja estendido e ele permaneça. Sobre os outros 6 atletas, o Maurício Lemos e o Paulinho têm contrato só até 31 de dezembro e não existe nenhuma chance deles permanecerem. Jean Davi, péssimo negócio, comprado por 8 milhões e meio de reais. E é alguém que não entra em campo desde abril por opção do Vasco da Gama. A ideia é tentar encontrar um clube que possa aceitá-lo assumindo parte desse prejuízo do Vasco. Em relação a Lucas Oliveira, Garré e Estrela, jogadores emprestados, difícil imaginar que tenham permanência, dá para cravar que também não ficam para o próximo ano. Gostaria de saber o que você pensa do atual elenco do Vasco. Gosta, não gosta? Que mexidas você faria para 2026, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Reinaldo, que nessa quinta-feira deu entrevista ao Sport TV, colocando em dúvida sua permanência no Mirassol. O grande astro do time do interior de São Paulo tem contrato até dezembro de 25, mas já existe uma prorrogação automática do vínculo depois de alguns objetivos cumpridos, ou seja, o Reinaldo será jogador do Mirassol até o fim da próxima temporada, a menos que algum clube o compre do Mirassol. Jogador de 36 anos de idade, e dá para imaginar que o time do interior não possa pedir uma quantia astronômica. O que o Mirassol, ou melhor, o que o Reinaldo deu a entender é que ainda não crava sua permanência porque segue aguardando por propostas. E especulações existem aos montes, nenhuma delas confirmada, mas o nome do Reinaldo tem sido ventilado em Vasco, Fluminense, Vitória, Santos e Ceará. Repito, nenhum desses clubes admite a busca pelo lateral de 36 anos de idade, que na atual temporada soma 42 jogos, 12 gols e 8 assistências. É de longe o grande destaque da maior zebra do futebol brasileiro em 2025 e talvez nos últimos tempos. O Mirassol faz sua temporada de estreia na Série A, é 4º colocado, praticamente garantido na Libertadores da América do ano que vem e tem só a 2ª menor folha salarial da primeira divisão. Somente o Juventude gasta menos do que o Mirassol, o custo do Mirassol de algo na casa dos 4 milhões de reais por mês. Letícia Carvalho, boa noite, Nicola. Fiquei sabendo de uma novidade para a zaga do Vasco para 26. Retorno do zagueiro Luan, atualmente no México. Consegue confirmar? Primeiro vamos só tentar entender como é que anda o Luan lá no Toluca do México. Se eu não tiver errado, ele foi pro Toluca, né? Quer ver, ó? Tô abrindo aqui. 32 anos de idade, 44 partidas e 4 gols na atual temporada. Não é que ele é titular, ele é... Não é titular, não. Pera aí, vamos lá. Temporada 24-25. Vamos ver como é que tá na 25-26. A temporada 24-25 ele era titular absoluto. Na 25-26... Lua. Vamos ver como é que é o status dele por lá. Só 2 jogos, hein? Será que ele tá machucado? Que ele não joga desde junho. Desde 26 de junho. Acho que o Luan tá machucado. Deixa eu ver quem que é o empresário dele. Será que é o Carlos Leite? Toluca, Carlos Leite. Só confirmar isso aqui. É, do Carlos Leite, sim, é isso mesmo. Luan Garcia. Agenciado pelo Carlos Leite. Tenho a impressão de que o Luan tá machucado, tá? Mas vou conferir aqui porque que ele não tem jogado. 44 partidas na temporada passada, titular absoluto lá no Toluca do México. Na atual temporada a coisa não tem funcionado. Não entra em campo há mais de 4 meses. Nicola, pergunta ao Pedrinho aí, quando é que vão começar as obras de São Januário? Tô achando que eles estão muito devagares com as tratativas de início. Paulo,
dá para cravar que vai ser no primeiro semestre de 2026. Por que dá para cravar? Porque já houve um acordo com o Botafogo assinado para 3 meses para 3 anos de entrega, de cessão de aluguel, R$250 mil por jogo. Então, toda vez que o Vasco atuar no Newton Santos, o aluguel já está definido em 250 mil. O Vasco vai ter a possibilidade de usar o Newton Santos sempre que o estádio não estiver sendo ocupado ou pelo Botafogo ou por shows, tá bom? O GHB. Nicola, tá rolando uma especulação na França do zagueiro Beraldo no Vasco para 26. Procede? Não é GHB, é GBH. GBH, cara, eu nem falei sobre o tema, porque tem coisas que são tão malucas, mas tão malucas, cara. Vamos lá, o Beraldo é hoje um zagueiro avaliado, quer ver, ó? Pegar a avaliação do Beraldo, que é jogador de seleção brasileira, embora no PSG não seja um titular absoluto. O Beraldo é avaliado em 25 milhões de euros, tá? Vou repetir, o Beraldo, zagueiro de 21 anos de idade, é avaliado em 25 milhões de euros. Qual seria a lógica de o Beraldo sair do PSG e ele está reclamando que ele não é titular no PSG? É um cara que tem mercado em vários dos grandes clubes de futebol no mundo, você pode ter certeza. Na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha. Qual é a lógica dele vir não para jogar no Vasco, mas para jogar num time de futebol no Brasil? Não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma chance dessa história ser verdade. Acabei que eu nem publiquei, também por conta disso, sabe? Para não ficar dando trela para informação maluca, né? Não tem nada, tá? Posso garantir. O Letícia falando em Derek Lacerda, jogador carioca, muito amigo e praticamente do mesmo bairro do Daverson. Poderia pintar no Vasco para o ano que vem. Não sabia que ele era do mesmo bairro, não. Rafaela Peque. Nicola, quem são os 3 jogadores que o Vasco tem a palavra? Cadê o 03? Apareceu aqui, causou e já foi deitar. Rafael, eu truco com essa história de que já há 3 reforços fechados. Até porque o Vasco pretende trazer 3 reforços para a primeira janela do ano que vem. Então é difícil imaginar que os 3 já estejam fechados, né? O Vasco hoje busca mais um zagueiro, o Vasco busca mais um meio-campista e a terceira posição é meio em aberto ainda, tá? Em relação ao Derek Lacerda, foi um pedido do Daverson para o Cuiabá, quando o Daverson ainda estava lá. Acredito que esse pedido do Devinho para que ele vá para o Vasco pode pesar, já que ele é vascaíno. Deixa eu ver se o empresário que trabalha com o Carlos Leite me respondeu. Ainda não. Também estou esperando mensagem do Cristiano. Não, o Cristiano já chegou a responder, enfim. Bom, de cara vamos falar sobre o gramado de São Januário. Aliás, vai ser o tema do nosso Na Conta KTO. Vamos bater papo a partir de meio-dia. Está sendo totalmente trocado, né? O rolo de gramado começa a chegar hoje ao Vasco da Gama, vindo de Saquarema. A empresa Greenleaf já retirou toda a grama que estava manchada, né, por conta de uma praga. Vale lembrar que o gramado tecnicamente estava bom, né? Visualmente estava ruim, mas tecnicamente estava bom. A jogabilidade não vinha sendo afetada. Mas os rolos de grama chegam hoje a São Januário para que eles sejam plantados e até o dia 28, que é a data da volta do time a São Januário, já esteja tudo pronto para enfrentar o Internacional. Lembrando que essa grama ela pode, depois que começar a reforma em São Januário, ser retirada, levada para os CTs do Vasco da Gama, então nenhum problema. Preparação para o jogo com o Grêmio. O time segue treinando no CT Moacir Barbosa, o técnico Fernando Diniz vem testando algumas formações, não terá o Paulo Henrique com a seleção brasileira, mas ele está suspenso por ter sido expulso. Até a questão envolvendo a seleção brasileira não seria problema, porque ele vai voltar no jatinho da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Então isso aí não seria nenhum entrave, porque ele chegaria a tempo, né? Agora ele está suspenso, não tem como jogar. O Puma Rodrigues seria um substituto imediato, mas está com a seleção uruguaia. E o Vasco trabalha com a possibilidade de ele não enfrentar o Grêmio, não chegar a tempo, assim como o Carlos Cuesta e também Andrés Gomes. Então o técnico Fernando Diniz vai trabalhando opções. Na direita, o técnico trabalha com o Tietê. Na zaga, Hugo Moura e Lucas Oliveira disputam a posição, ao lado do Robert Renan. O que impactaria um pouco, né? Um pouco não, muito, porque nenhum dos dois tem a característica de zagueiros construtores. O Hugo Moura improvisado. O Lucas Oliveira não é um zagueiro construtor como é o Carlos Cuesta. Não falo nem da questão técnica, de posição e tal.
mas exatamente da característica de saída de bola pelo lado do campo. E aí, para frente, existem algumas opções. O David, que volta de suspensão, é uma opção. O Verratti, que para mim é a opção como 9, o Ryan vindo jogar pelo lado direito, ou até mesmo o Matheus França, jogando de falso 9. Vamos aguardar. O técnico Fernando Diniz vem testando algumas opções. Vem observando também jogadores da base durante a data FIFA. A história do Vasco, o DNA do Vasco, passa exatamente pela base. E não será diferente utilizar outros jogadores que vieram dessa situação. Como é o caso do Ryan, por exemplo, do Barros, que hoje são titulares no Vasco da Gama. Antes da gente falar da Barca, bom, vamos falar sobre Barca, né? Pô, Fábio, já está pensando em 2026 o Vasco, não só o Vasco, todo e qualquer clube, já estamos em novembro, já começou o seu trabalho para 2026. Seja esse trabalho de monitoramento de mercado, algumas negociações já estão sendo abertas, observação de jogadores que podem sair, que podem chegar, isso tudo faz parte. Não quer dizer que você está desvalorizando o seu elenco, mas as conversas já estão em andamento e no Vasco não é diferente. A diretoria, junto com a comissão técnica, vem avaliando o elenco, quem pode deixar o clube, vem entendendo quais são as necessidades, quais são as carências do elenco, para poder ter um elenco mais qualificado no ano que vem. Porém, as chegadas dependem muito do que o Vasco vai fazer na temporada. O Vasco vai jogar a Libertadores? É uma situação. O Vasco vai jogar a Sul-Americana? É outra situação. O Vasco ganhou a Copa do Brasil e aí vai jogar a Libertadores? Significa que entrou uma grana boa também nos cofres. Só em premiação são 77 milhões de reais. Então, tudo isso passa exatamente pelo momento de 2026. A projeção existe, mas alguns jogadores não vêm performando, alguns jogadores não vêm sendo utilizados e esses já são considerados cartas fora do baralho. Exemplo, cadê o zagueiro Maurício Lemos? Há quantos meses ele nem para o banco de reservas vai? Pois é, o contrato dele termina no fim desse ano, existia no contrato dele cláusulas de metas que não foram atingidas e até por isso o jogador nem ter ficado à disposição no banco, porque uma das metas era o número de jogos, não vem performando, o que para mim foi uma decepção, que eu esperava mais do Maurício Lemos, é um jogador que não fica, então vai embora. Garré, Jean Davi, são jogadores que têm contratos mais longos com o Vasco, mas que também não vêm sendo utilizados. Um empréstimo ou até mesmo uma saída amigável, uma rescisão, também estão no radar. O Garré, empréstimo, como foi o caso do Maxime Domingues, e o Jean, uma rescisão. Ele não vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, nem no banco tem ficado. Algumas propostas chegaram e ele não aceitou. Então o Vasco trabalha com a hipótese realmente de uma rescisão, já que o contrato dele ainda tem duração até 2028. O Garré, esse não, o Vasco entende que um empréstimo pode ser útil ao clube, até porque ele é um ativo também do clube, assim como o Jean, mas entende que pode ter um retorno financeiro. Então o Garré pode ser emprestado. O Puma está no final de contrato. E essa é uma grande incógnita. Ele vem sendo muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz, versátil, direita e esquerda. É um jogador que pode atuar numa segunda linha mais à frente também. O Vasco entende que a renovação de contrato dele é importante, né? E vai conversar com os representantes dele para poder entender se há a possibilidade dele ficar. Vale lembrar que ele quer jogar uma Copa do Mundo e o Vasco é uma baita vitrine, tanto é que ele tem sido convocado. Para fechar, Paulinho, lamentavelmente, o contrato dele termina no fim desse ano e não vem tendo oportunidades. As poucas que teve não rendeu e é um jogador que não vai ficar no Vasco. Salvo uma reviravolta, final do ano, ele vai embora. Já há sondagens para que ele volte para o Oriente Médio, algumas equipes já o procuraram e realmente, e lamentavelmente, porque eu vi um 2023 muito interessante do Paulinho, ele não fica para a próxima temporada. E aí, torcedor, que tal? Outros jogadores também podem deixar o clube, né? O Lucas Oliveira é um deles, que deve ser emprestado. Então, assim, o Vasco vai aos poucos abrindo espaço para pensar na próxima temporada. Jogadores que estão emprestados estão sendo observados também. O Maxime está emprestado, o Lloyd, mas esses têm contratos maiores. O JP, que está no Avaí,
até o final do ano. Vamos ver se voltam ou se tem um novo empréstimo ou o Vasco negocia uma rescisão com eles também. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Espero você meio-dia no nosso Na Conta KTO. Tchau, tchau.